pessoal, vamos aqui ver agora um pouco de ativo intangível, certo? Bom, quanto ao ativo intangível com vida útil indefinida, analise as afirmações abaixo. Primeiro, apenas deve passar pelo teste de recuperabilidade. 2, deve ser amortizado. 3, não deve ser amortizado e não precisa passar pelo teste de recuperabilidade. Bom, vamos ver o que é que o item 88 da CPC 04 fala sobre a vida útil do ativo intangível. Ele diz que a entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida. Então, eu já sei que eu posso ter um ativo intangível com vida útil definida ou indefinida. A questão fala sobre o da vida útil indefinida. Vamos ver lá o que é que diz o item 107 da CPC 04. Que o ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. E o item 108 fala o seguinte: de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, comparando o seu valor recuperável com o seu valor contábil anualmente e sempre que existam indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Então, o ativo com vida útil indefinida, o ativo intangível, ele não deve ser amortizado, mas deve passar pelo teste de recuperabilidade. Então, vamos voltar para as afirmações da nossa questão. Eles assim, que o ativo intangível com vida útil indefinida apenas deve passar pelo teste de recuperabilidade. Apenas deve passar pelo teste de recuperabilidade, ok. Ele não deve ser amortizado, mas vai passar sim pelo teste de recuperabilidade. Vamos ver aqui o item 2. Ele deve ser amortizado. Falso. Ele não deve ser amortizado. Item 3. Não deve ser amortizado e não precisa passar pelo teste de recuperabilidade. Falso, porque ele deve passar sim pelo teste de recuperabilidade e apenas por ele. Ele não deve ser amortizado. Assim, apenas a primeira afirmação está correta, sendo então a alternativa C aquela que responde corretamente a minha questão. Tudo certo então, pessoal? Prestem atenção na questão do ativo intangível, da questão da classificação desse ativo, dele ser identificável, do controle, dos benefícios, e a questão da vida útil também é muito importante. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora em investimento, certo? O auditor constatou que a empresa em que está trabalhando possui investimentos em outras organizações e que esses investimentos são avaliados pelo MEP pelo método do custo, conforme tabela abaixo. Então, empresa X, onde eu invisto, participação 30% e classifico, avalio pelo MEP. Y, 25% custo. Z, 12% MEP. E V, 40% também o MEP. Quais investimentos estão sendo avaliados de forma correta? Alternativa A, todos estão sendo avaliados corretamente. Alternativa B, apenas X e V. Alternativa C, apenas Y e Z. Alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Bom, pessoal, é interessante destacarmos que para um investimento ser avaliado pelo MEP, ele deve ter um atributo, que é a questão da influência significativa. Se eu possuo influência significativa, eu posso avaliar pelo MEP. Se eu não possuo influência significativa, eu vou avaliar pelo custo. Vamos lá no item 5. Se o investidor mantém direta ou indiretamente, por meio de controladas ou, por exemplo, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tem influência significativa. Isso está lá na CPC 18. Bom, então, se quando eu tenho mais que 20%, eu tenho influência significativa, 20% ou mais, então esse tipo de investimento eu posso avaliar pelo MEP. A empresa está avaliando X pelo MEP e ela tem uma participação de 30%, então, ok, ela pode fazer assim. Y, 25%. Custo. Ela poderia estar avaliando pelo método de equivalência patrimonial, porque ela possui 20% ou mais de participação nessa empresa, o que presume influência significativa. Claro que existem outras características que podem fazer com que ela avalie pelo custo, mas a grosso modo nós temos que ela pode avaliar pelo MEP, porque ela tem influência significativa. Então, Z, 12% pelo MEP.
está errado, ela não possui influência significativa, é menos que 20% de participação. V, 40% de participação, MEP. Ok, tem influência significativa, pode avaliar pelo MEP. Então, temos assim que ela está avaliando corretamente apenas X e V, que é a alternativa B. Tudo certo então, pessoal? Claro que existem outras questões que deveriam ser avaliadas, mas aí você precisa pegar essa questão apenas como um norte e revisar esse conteúdo, certo? Então, pessoal, vamos aqui ver uma questão de provisões, certo? O departamento jurídico de uma empresa possui a relação de 3 processos em julgamento, os quais são apresentados no quadro abaixo. Processo número 1, valor da causa 12.000, perda possível, estimativa confiável. Processo 2, valor da causa 10.000, perda possível, estimativa confiável. Processo número 3, valor da causa 20.000, perda provável, estimativa confiável. Quais processos deverão ser registrados como provisão? Alternativa A, todos. B, apenas 1 e 2. C, apenas o 3. E D, nenhum dos processos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no item 13 do CPC 25. Provisões são reconhecidas como passivo, porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessário para liquidar a obrigação. E passivos contingentes não são reconhecidos como passivos, porque são obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste critério, porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação. Então, pessoal, a provisão é uma obrigação provável e o passivo contingente possível. A provisão, por ser provável, será reconhecida no passivo e o passivo contingente, por ser apenas possível e não provável, não vai ser reconhecido lá no meu passivo. Então, voltando aqui a esses processos, o processo 1 é possível, então não é provisão, é um passivo contingente. O 2, da mesma forma. Já o 3 é uma obrigação provável, é então uma provisão e deve ser reconhecida como um passivo. Então, quais os processos deverão ser registrados como provisão? Apenas o 3, alternativa C.